Senhores e senhoras, amigos e amigas, um bom dia. Que a paz da fonte criadora, Deus, daquele que foi e sempre será o nosso caminho, verdade, a vida, Jesus, daquela que foi Salve Maria, a paz da mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre, nesse agradável manhã de domingo, a cúpula espiritual do nobre médico dos pobres, a qual leva o nome esta casa, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, aos nossos mentores individuais, enfim, que possamos, com esse banquete materializado desde 18 de abril de 1857, com a terceira revelação do Consolador prometido por Cristo, aqui neste orbe materializou-se, possamos, quem sabe, com a temática que iremos trabalhar, sairmos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. Sim, este é o convite sempre a qual o nobre médico dos pobres nos convida aqui no bairro do Jardim Helena. Então, essa é a nossa alegria de estarmos aqui pela primeira vez. Sou natural de Osasco, venho de centro espírita desde pequeno, passando por todas as etapas. Faço esse ano 45 anos, de fevereiro de 2024 até agora, findando-se esse vídeo, desejando também um bom dia aos que nos acompanham por minhas redes sociais. 193 exposições praticamente nesses 2 anos, a qual estamos lá lutando junto ao Evangelho de Jesus, aonde quer que tenhamos a oportunidade de estarmos. Então gostaria de fazer, meus queridos irmãos e irmãs, um convite para que trabalhemos com uma das obras da codificação kardeciana, sim, a convite da casa, e logicamente que nos foi muito grato a temática devido ao momento difícil a qual nós estamos passando neste orbe, final de provas, expiações, transição planetária, enfim. É uma obra que irá vir ao nosso convite, à nossa reflexão, um pouco mais ampla, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Terceira obra da codificação, publicada nos Idos, em sua primeira edição de janeiro de 1864, e vamos trabalhar com o capítulo 28. Nessa obra temos 28 capítulos, iremos com o último capítulo. E nesse último capítulo, não sei se é de conhecimento de todos os queridos irmãos e irmãs, mas é uma coletânea de preces espíritas promovida pelo querido codificador Hippolyte Léon Denis Arrivai, a qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec. Então, iremos trabalhar com este capítulo, itens 26 e 27, pois em cada uma dessas preces, antes, o professor Rivaio nos traz um prefácio para que compreendamos na sequência qual há de ser a prece empreendida sobre alguma temática, como por exemplo, nas aflições da vida. E olha que momento ao qual nós viemos trabalhar com esse tema, queridos irmãos e irmãs, em um feriado prolongado de carnaval. É do conhecimento de todos nós que antes de voltarmos a essa carne e osso, conforme os irmãos espirituais, atualmente pouco mais de 8 bilhões de seres reencarnados, que antes de nós, espíritos eternos, acoplarmos um novo corpo físico, assinamos um contrato consciencial sobre aquilo que nós precisaríamos desenvolver ao longo de nossa existência. É do conhecimento de todos nós? Se sim, que bom. Então assim já podemos ter uma ideia do que Allan Kardec vai nos trazer a essa temática. E eu citei sobre esse feriado prolongado de carnaval. Pergunto isso daqui a alguns poucos dias, no decorrer da semana que iniciar-se-á, a partir de amanhã, em seus dias úteis, iremos acompanhar pelos meios de comunicação, como também pelas redes sociais, inúmeros casos de invigilâncias por meio dos seres que não estão atentos, orando e vigiando como Jesus pediu, não estão empreendendo as suas reformas íntimas e terão que responder, como também nós, se assim não nos suportarmos, sentido por meio dos seus pensamentos e, consequentemente, dos seus atos. E aí pergunta-se, se nós temos uma programação reencarnatória, será que essas aflições voluntárias que veio ao encontro do tema que iremos iniciar há pouco, faz com que, em vez de melhorarmos ou amenizarmos aquilo que já é difícil de empreendermos nesse contrato existencial, que eu acabei de dizer que todos nós assinamos consciencialmente, acabamos ampliando as mazelas, a qual não estavam necessariamente em nosso aprendizado. É um momento ímpar da humanidade, esse de transição planetária. Todos estão
estão me escutando, inclusive, aí no fundo, queridos irmãos e irmãs, só para que está tudo certo? Maravilha. Então vejamos que é imprescindível a expansão de consciência, principalmente a nós, os vinculados cristãos, a essa doutrina consoladora, libertadora, que proporciona-nos a cada minuto de nossos dias, nas duas dimensões, material e espiritual, que sejamos úteis ao meio, estudando, trabalhando, fazendo com que os nossos exemplos contagiem o mundo e não o que o mundo despeja-nos diariamente para tentar contaminar-nos. É o que essa casa da foto ali, de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, convida-nos para que assim empreendamos nas suas diversas atividades. Que de hoje mesmo que eu falei, domingo, então significa que praticamente todos os dias da semana a casa oferece algum tipo de atividade a cada um de nós. Exposições evangélicas, cursos, atividades assistenciais, atividades de arte, que há pouco a minha irmã falou que aqui também nós temos em nossas casas. Não só aqui, mas em outras casas espíritas, enfim. Então, eis que há de ser esse convite transcendente e importantíssimo para que não criemos ou acumulemos mais aflições das quais nós já temos em nossa vida, a qual vai nos convidar a Kardec a esta reflexão um pouco mais ampla. Será que tem alguma passagem do Novo Testamento, da segunda revelação, que vem ao encontro do tema qual nós iremos trabalhar nesta manhã? Lógico, inclusive, lá no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, onde em Mateus capítulo 5, item 4, ele vai nos dizer o que foi dito e exemplificado pelo nosso mestre, o Rabi da Galileia, dizendo: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O choro íntimo ou o choro interior, ou as duas situações. O acreditar que de si há de vir dias melhores para a humanidade, se e tão somente se nós esforçarmos para que construamos esses dias melhores, porque não vai cair do céu. Nunca caiu em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. Então é um desafio diário nós estamos vigilantes, atentos, orando, vigiando e empreendendo a reforma íntima, como eu citei logo no início desse nosso bate-papo fraterno. Mas, se aqui pedimos para reencarnar século XXI, terceiro milênio, praticamente há 2 meses atrás, findamos 1/4 de nosso século, o que há de ser nos próximos 3/4 de nossos esforços, nossos, digo, obviamente, humanidade, enfim, há de ser um grande convite, sempre embasando-nos também nessa segunda revelação. Seremos consolados pelos que todos nós choremos e divisemos as mazelas que as pessoas ainda criam e que são involuntárias. Em alguns casos, e outros voluntários por estarem fora do eixo cristão, fora do eixo que Jesus nos convidou a empreender em nossas vidas. Então vamos começar aí com esse prefácio a qual Allan Kardec nos traz antes da prece propriamente dita, intitulada Nas Aflições da Vida. Veio dizer lá no item 26: podemos solicitar a Deus benefícios terrenos. Ele pode nos atender quando tenha uma finalidade útil e séria. Olha o feixe dessa frase: uma atividade útil e séria. E por que assim tem que ser? Quantos de nós nos esforçamos, principalmente no ambiente profissional, chegando cedo, cumprindo com o nosso horário, fazendo algo a mais em relação ao que nós recebemos mensalmente de retribuição pecuniária, e não vencemos em atingirmos degraus maiores dentro de uma ou mais empresas, não atingimos aquele salário ao qual almejávamos que nós mereceríamos por tanto nos esforçarmos e divisarmos no mundo tantos outros que não fazem por merecer e muito bem. Olha as redes sociais que assim nos demonstram isso diariamente. Mas vem Allan Kardec nos demonstrar que nós, seres humanos atualmente encarnados, conscientes de muitos erros que nós empreendemos no pretérito por meio das sucessivas reencarnações, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, quando lá voltamos para a erraticidade, para o mundo espiritual, nós divisamos aquele filme completo que passa dos principais, em alguns pontos,
ferramentas que nós empreendemos em nossas existências anteriores, o que fizemos de errado, o que fizemos de bom, e nesse meio tempo que deveríamos empreender de benéfico ao meio, porque reverte-se a nós mesmos, pois, dizem os Espíritos, não basta que não façamos o mal, é imprescindível que construamos o bem. Nós, em consciência espiritual, dizemos a nós mesmos: não, eu não posso voltar rico nessa próxima encarnação, que existe grande chance de eu cometer os mesmos erros que eu cometi lá no passado, porque eu cometi, eu dizia a mim mesmo: não hei de cometer mais, então eu quero voltar rico, quero voltar com uma condição agradável, tranquila, para que eu possa crescer. E aí, acoplando-se o espírito novamente no orbe, por meio da reencarnação que acontece, por nossa invigilância, caímos na porta larga. Não buscamos passar pela porta estreita, o abandonar do homem velho na construção do homem novo, por meio do quê? Das tentações. Quem de nós não as passamos diariamente, a cada minuto do nosso dia, no ambiente familiar, dentro de casa, nas ruas com as pessoas a qual nós não conhecemos, no ambiente profissional, como citei há pouco, nas instituições religiosas. Todos nós, ao colocarmos a cabeça no travesseiro à noite, pedimos antes de pegar um sono para o corpo físico repousar e recompor as suas energias, e assim encarar um novo dia, no dia posterior, e o seu espírito desdobrar-se nessas madrugadas para o mundo espiritual, porque o espírito não fica ao lado do corpo de 6 a 8 horas, jamais. Vai aonde as suas afinidades do passado e do presente estão ali atrevadas. Será que todos nós pedimos aos nossos mentores para que nos acompanhem e façam com que nós sejamos úteis a nós mesmos e aos outros que estejam ao nosso redor, pedindo para que estudemos, pedindo para que trabalhemos? O que disse a irmã na relação de recados que a casa nos passa semanalmente aqui, as nossas consciências, cursos para que cresçamos em intelecto, porque quanto mais crescemos em intelecto, mais buscaremos o macro, o coletivo, saindo um pouco do eu individual, do singular, que não agrega em nada em nossa evolução, nossa em sentido físico do orbe, como também nós em experiência evolutiva por meio da reencarnação. Então, não reclamemos do que nós temos até o prezado momento, ainda que não recebamos aquilo que divisamos já merecer. Dizem os irmãos espirituais que quando voltamos para a erraticidade, para o mundo espiritual, apenas então somente damos satisfação à nossa consciência. Como eu disse há pouco, o que eu fiz de bom, o que eu posso ter feito de errado, e nesse meio deveria ter sido feito de bom. Então, fiquemos com uma boa causa, como lá o Cristo, há pouco mais de 2000 anos, convidou-nos para que assim o fizéssemos em nossas vidas, nas duas dimensões. Então, que nós tivermos como ferramentas para que sejamos úteis ao nosso semelhante, assim façamos. Olha o óbolo da viúva, a parábola do óbolo da viúva, que ela depositou o que ela tinha mais de coração transcendente, conversando com o Pai, a fonte criadora, dizendo: é o que eu posso, entrego de corpo e alma esse benefício que eu quero que seja depositado à fonte criadora. Uma passagem que vem ao encontro, sim, dessa nossa oportunidade de sermos mais gratos ao que nós temos na atual encarnação, e ao que nos é útil e o que é necessário para que cresçamos espiritualmente, que transcende o que é material, perecível, transitório, fugidio, passageiro, e que na matéria fica em ordem em sua constituição física. O que nós poderíamos entender por pedir ao nosso Pai Celestial, aos nossos mentores individuais? Saúde, perfeito, mas antes de pedirmos, precisamos as construir. Sabemos o que nós temos que nos alimentar e digerir na parte líquida, na atividade física, nas leituras, o que nós estamos vendo, ouvindo, compartilhando ao meio. Isso é benéfico, que peçamos aos nossos mentores e a Deus, porque beneficiarmos-á, e muito se soubermos utilizar essa ferramenta em prol de nós mesmos e de nossos semelhantes. Dinheiro, há pouco falamos, o que nos for permitido pelo Pai que recebamos, assim trabalharemos, ainda que com pouco, porque sairemos conscientes dessa encarnação quando assim tivermos que sair, na certeza de que o que eu pude fazer, o que nós pudermos fazer, o fizemos. Mas teríamos que ter feito, sim, fora até mesmo do campo do recurso pecuniário, mas eis da próxima oportunidade reencarnatória buscar ser mais assertivo em relação
ao que eu já busquei empreender nas minhas encarnações pretéritas: o emprego, a manutenção, para que estejamos em um orbe por meio de uma oportunidade reencarnatória, na subsistência dos nossos filhos, dos nossos parentes, do nosso lar, do nosso emprego, do meio de locomoção. 45 quilômetros de Osasco até aqui, 20 motos. Acho que todos os irmãos e irmãs viram ali na recepção uma Master Ride azul marinho. Pois então, mas é assim que tem que ser. É importante o emprego, é importante o recurso pecuniário, mas saibamos dosar e saibamos repartir, porque isso engrandeceremos e muito em coração espiritual, e cumpriremos a nossa oportunidade de sermos espíritas. Jesus, como Chico Xavier foi, Divaldo Pereira Franco, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, a qual levam o nome dessa casa fraterna. É possível, eles nos deram esses exemplos para que assim também o façamos, os concluamos nos nossos desafios diários. Bens materiais em geral, que vem ao encontro do que nós estamos falando, moradia para a nossa manutenção, está tudo dentro de um eixo a qual todos nós precisamos ter para que aqui busquemos cumprir nosso contrato existencial, consciencial. Disse lá no início que todos nós, sem exceção, assumimos, ainda que não os cumpramos em sua integralidade. É dificílimo. O único ser que entendemos, compreendemos, que tenha passado uma única oportunidade nesse orbe, que tenha atingido a perfeição relativa jamais absoluta, na condição de criatura, é Jesus Cristo. Porque a absoluta, só o Pai, a fonte criadora, pode o ter. Então qualquer ser, ainda que estemos Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, nem estes conseguiram de forma integral cumprir as suas programações encarnatórias, porque estamos no final de provas e expiações, mas são faróis transcendentes, celestiais, para que demos a nós mesmos exemplos de que eles também empreenderam em suas vidas. Então é possível que assim busquemos sermos, a cada dia que passa, pessoas melhores. Mas como julgamos a utilidade das coisas segundo a nossa visão que imediatista, precária, que nós, a humanidade, nossa grande maioria, as enxergamos principalmente pelo lado material, como disse, transitório, passageiro. Geralmente não vemos o lado mal daquilo que desejamos. O lado mal é não sabermos usufruir. O que disse Jesus também há pouco mais de 2000 anos atrás: não amontoeis ouro aonde os ladrões possam roubar e as traças podem corroer. Vem no encontro desse tópico ao qual nós estamos conscientemente buscando desenvolver. E ainda digamos, para o mundo, bem-aventurados são os que têm muito e que saibam assim empreender benesses para os mais necessitados, porque tudo é o que? Nas nossas vidas? Empréstimo, corpo físico empréstimo, corpo semi-material, perispiritual também empréstimo, a qual nosso espírito nesse momento está ligado, e os irmãos também ainda no mundo espiritual, dado o grau evolutivo do nosso orbe de final de provas e expiações. Bens materiais, tudo um empréstimo, então teremos que responder centímetro por centímetro, disse Jesus, para com a nossa consciência. Eu me encontro agora nessa passagem, deste prefácio, olha porque Allan Kardec, o codificador, nos traz ferramentas para que entendamos a compreensão de nossas aflições no pretérito, mas principalmente buscando as trabalhá-las no presente e no futuro, a posteriori, divisarmos não termos que mais passar por elas. Lembro-me de Divaldo Pereira Franco, em um dos seus programas, há mais de década, que passava lá na Rede TV, aos domingos, se eu não me engano, às 16 ou às 15 horas, 16 horas, se eu não me engano, intitulado Transição, onde ele disse em uma das suas exposições que milhões de seres atualmente encarnados estão tendo a última oportunidade de permanecer nesse orbe, que almeja adentrar agora no terceiro nível de estágio evolutivo de qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, que é o mundo do quê? De regeneração, que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante assim nos afirmou que está já adentrando a essa era. Manuel Filomeno de Miranda em espírito por meio de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, Emmanuel por meio das mãos abençoadas de Chico Xavier. Então sim, é imprescindível termos essa consciência de que temos muito o que fazer. No hoje, no agora, no já, de hoje em diante, sempre potencializando tudo o que a casa proporciona-nos para a nossa expansão de consciência. Porque jamais nós podemos divisar se conseguimos conquistar
a meritocracia mínima para permanecermos na próxima reencarnação, voltando à Terra por meio dos estágios intermediários de regeneração. Manuel Filomeno de Miranda mesmo, na quadrilogia 4 obras intitulada Transição Planetária, diz que desde a década de 70, a convite de Jesus Cristo, os irmãos lá de Alcione, esse sistema quádruplo de planetas lá da constelação das Pleiades, estão aqui aportando, por meio da encarnação, planetas de regeneração jamais avançados e, por terem passado por situações semelhantes à qual nós estamos passando, aqui estão corporificando-se para ensinar-nos de uma forma ainda mais cirúrgica qual é o caminho para que ascendamos no Espírito. E nós, como portar-nos-emos como alunos? Será que seremos rebeldes ou seremos aqueles cônscios, atentos em todos os exemplos que esses seres aqui já estão demonstrando? Porque de volta tem um vídeo, inclusive, no YouTube, dizendo que na época, quando ele estava encarnado há poucos anos atrás, desencarnou no ano passado, com seus 98 anos de idade, mas alguns anos atrás ele já teve contato nos seus congressos que ele fazia para o mundo inteiro com esses já encarnados, originários de Alcione, planetas de regeneração já avançada. Deus, que vê melhor que nós, de forma sempre ampla, e só nos deseja o bem, porque Ele ama todas as criaturas, até mesmo aquelas que muito erraram, porque um dia esses que muito erraram, de forma clamorosa, serão cristos planetários, co-criadores, como também nós ou seremos. Então, inexoravelmente todos nós evoluiremos até que atinjamos os mundos celestes e divinos a 5º nível evolutivo de um orbe constante. Nesta obra, lá em seu capítulo 3, item 4, na escala evolutiva dos mundos, todos nós atingiremos a perfeição relativa. Então sim, Deus deseja bem a todas as suas criaturas, ainda aquelas que muito erraram, porque erraram por ignorância em muitas das situações. Pode então nos recusar o que pedimos, como o pai recusa ao filho aquilo que pode prejudicá-lo. É o que nós estamos falando até o momento, e entretendo de oportunidade de raciocinarmos a este respeito, porque é natural, queridos irmãos e irmãs, não se cobre em relação a isso, porque eu também me cobro, como eu disse. Sou de 1981, ano que Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Vou para 45 anos este ano de 2026, e tem momentos que nos dá aquela insatisfação existencial. A gente ora para o mundo, as redes sociais, quantos que nada fazem em prol da evolução do orbe, como também bens de caridade, fraternidade, e tem recursos vultosos que ostentam em nós, na nossa simplicidade e humildade, tanto cumprimos com as nossas obrigações no lar, no ambiente profissional, nas ruas, sendo agradáveis, com enormes dificuldades existenciais, mas sorrindo, abraçando, desejando um bom dia, um abraço fraterno, demonstrando que nós estamos buscando o que? Passar pela porta estreita, porque esses que há pouco citei estão pela porta larga e terão que responder com esses empréstimos que não estão sabendo usufruir. Então é natural que tenhamos ali aquela, vamos dizer assim, mínima queda energética de querer nos comparar a estarmos como eles, mas não assim não façamos, porque não foi isso que nós pedimos no contrato consciencial existencial que nós firmamos aos nossos mentores individuais, que inclusive estão aqui em maior número, antes de acoplarmos atualmente neste corpo físico e nesta atual encarnação. Não fácil, mas é um exercício que precisamos empreender em nosso dia a dia. Assim, se aquilo que pedimos não nos é concedido, não devemos nos abater por isso. Bem-aventurados são, inclusive, aqueles que consigam, de forma intuitiva, lembrar desses momentos desafiantes do nosso dia, manhã, tarde, noite, durante toda uma encarnação, e perguntar-se se Jesus Cristo estivesse no meu lugar, ou ao meu lado neste momento, como ele comportar-se-ia. Aí estaremos ganhando a nossa existência espiritual, que transcende o que é material, transitório. Mas muitas vezes nós esquecemos. Outras também nos lembramos disso. E será que os nossos mentores individuais são a representação de Jesus? Quando ele disse que 2 ou mais estivessem em seu nome, ali estaria. E que em sendo o caminho, a verdade e a vida, e se não for pelos seus exemplos, por tudo que ele nos deixou, jamais haveríamos de ir até o Pai. E o que é ir até o Pai? Ascendermos rumos aos degraus evolutivos individuais, como espíritos, como também em orbes
em mundos de regeneração, em mundos ditosos ou felizes, em mundos celestes ou divinos, porque viemos de mundos primitivos e estamos no final de provas e expiações. Acabei de mencionar 5 degraus evolutivos a qual a codificação kardeciana nos proporciona para saber de onde nós viemos, desde lá do princípio inteligente, que tem que necessariamente estagiar no reino mineral, para depois de um tempo passarmos para o reino vegetal, outros tempos mais cheguemos no reino animal, enfim, no reino ruminal. Olha o esforço consciencial e milenar que nós estamos empreendendo para as nossas respectivas evoluções. Digo-vos, compensou ou não nós vimos em um feriado prolongado de carnaval, logo antes das 9 horas, porque começa às 9 horas, então nós acordamos bem mais cedo para que aqui estivéssemos, dizer aos nossos mentores individuais, queridos e queridas, esforçar-me-ei a cada dia que passa para que vale a pena vocês terem se comprometido em ligarem-se comigo nessa atual encarnação, para que nem tu jamais façam por mim, porque senão eu não hei de evoluir, mas que estejam conectados, e eu, com a minha mentalidade psíquica, esteja de forma límpida e cristalina, recebendo essas intuições que são sempre benéficas, porque Deus que é o nosso bem, Jesus, Maria, José e outros mais, Ismael, o governador deste país, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho e tantos outros mais, espíritos de luz, a cúpula espiritual, aqui do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ferramentas, queridos irmãos e irmãs, é o que não nos falta. Só Chico Xavier, aproximadamente 500 obras publicadas. Divaldo Pereira Franco, mais de 250. Se citarmos mais 2 ou 3 autores, passa de 1000. Obras complementares pós-codificação kardeciana. Aí eu pergunto, será que um espírita que seja há de reclamar ao voltar para o mundo espiritual que não teve oportunidade, seja pecuniária, seja de usar exemplos, porque o que transforma o exemplo não o bem falar, não o bem impor-se, ou tentar transmitir a alguém aquilo que nós acreditamos ser como certo, mas o que é certo realmente em um mundo material e ainda em final de provas e expiações. Será que a primeira obra da codificação kardeciana, que eu também citei a data de sua publicação, com as suas aproximadas 1018 ou 1019 perguntas, fora as subperguntas e subrespostas, ou seja, mais 251 subperguntas e subrespostas, então não é apenas 1018 e 1019 perguntas e suas respectivas respostas, pode nos contribuir nessa temática do capítulo 28, itens 26 e 27 que nós estamos trabalhando, como não? Então o que a falante do Espírito da Verdade pode nos trazer para a nossa compreensão, bem lá os Espíritos nos dizendo, na erraticidade, ou seja, no entre o momento que saímos do corpo físico e aguardamos uma nova oportunidade reencarnatória, aonde, neste mundo espiritual, antes de partir para uma nova existência corporal, o Espírito, nós, Espíritos eternos, valendo-se do nosso livre-arbítrio, escolhemos o gênero de provas porque haveremos de passar, razão pela qual temos consciência e previsão do que sucederá, do que nos sucederá no curso da vida terrena. Pergunta relacionada à questão número 258. Vocês vão se lembrar que no início eu disse que nós assinamos um contrato consciencial no espiritual antes de acoplarmos novamente nesse corpo, sabendo tudo o que nós passaríamos individualmente falando e coletivamente com essas guerras. Fome, corrupção, mentira, adultérios por pensamento ou em atos concretizados e outras mazelas que aqui poderíamos citar, mas sentirmos fortes para que aqui voltássemos e cumpríssemos com a nossa programação é o que nos traz aqui um trecho da resposta atrelada ao livro dos Espíritos de 258, para que não reclamemos de nossa vida, porque muitas vezes nós escolhemos passar por esses desafios que lapidar-nos-ão em espírito em relação aos atos negativos que nós cometemos nas reencarnações pretéritas. Na Revista Espírita, em sua primeira edição, no ano de 1858, recordando-nos de que foram 12 anos ininterruptos que Kardec, junto aos amigos espirituais, construíram essas edições. Cada edição, se formos emprestar ou comprar de uma casa espírita, dá praticamente de 200 a 300 folhas. Então, cada edição é como se fosse um livro. 1858 a 1869. Então, Kardec nos traz um exemplo aqui de sua primeira edição, ali inconstante, em junção com também a do ano de 1863, afirmamos: todo efeito tem uma causa. Uma causa primária, lógico. Ninguém
há de contestar isso. Em virtude deste axioma, as misérias humanas são efeitos que devem ter uma causa, e, desde que se admita um Deus justo, esta causa também há de ser justa, ainda que não entendamos, ainda que seja aquele remédio amargo mais salutar, para que lapidemos em espírito. Continua Kardec dizendo: portanto, admitindo a justiça de Deus, tais efeitos devem ter uma relação mais ou menos íntima com os atos o quê? Precedentes, a qual tanto estamos citando nesse bate-papo fraterno, com a ajuda das intuições neste momento dos amigos espirituais. Assim, se esta não estiver na vida atual, nesta presente roupagem carnal que nós estamos tendo, obviamente há de estar numa vida anterior. É o que nós estamos falando até este prezado momento. E a prece, a conversa com Deus não há decorada que devemos ter para que coloquemos numa condição de seres pequenos, muito aquém de uma evolução tanto moral mais intelectual, e querendo expandir nossas oportunidades evolutivas, pedindo essa ajuda por meio da prece do nosso Pai Maior. Será que ela pode nos auxiliar nos momentos mais difíceis, nessas aflições da vida, que é o tema que nós estamos trabalhando? Sim, renovando pensamentos e pacificando as nossas emoções, como também atraindo as energias da espiritualidade superior por meio do quê? Da cúpula espiritual da casa e dos nossos mentores individuais nos 7 dias da semana, aonde quer que nós estejamos, afastando os espíritos desequilibrados, em ignorância os ditos obsessores, motivando nossos inimigos a nos perdoarem por meio do quê? Dos nossos bons exemplos, cônscios de que sim, nós muito erramos no passado, mas queremos corrigir isso. Ajudem os irmãos espirituais para que vocês também, na condição de elo a qual um dia nós tivemos em milênios e milênios atrás, nos desentendemos, também o faça por suas vidas, porque ninguém há de poder fazer por ti, como também não a mim. Somos nós os artífices de nossas construções, para melhor sempre, ou para pior, estacionando em nossa caminhada evolutiva, jamais regredindo. A codificação afirma-nos que não regride o espírito. Revitalizando os mecanismos de defesa imunológica do nosso corpo físico, com as boas músicas, com as boas leituras e tudo mais que nós falamos até o prezado momento. Podemos pedir paciência para Deus, para os nossos mentores espirituais, sim. Nós as receberemos em intuição, mas sermos nós que deveríamos as empreendê-las. É difícil, mas é possível melhorarmos a cada dia que passa. Coragem para que perdoemos o nosso próximo, mas antes de tudo, primeiramente falando, o auto-perdão para conosco mesmo, entendendo que estamos muito aquém de uma evolução, mas estamos esforçando-nos para que melhoremos com tudo que nesses 7 dias da semana a casa nos proporciona. Ânimo para que enfrentemos as nossas provações, oportunidades para o trabalho, e isso não apenas o profissional, mas o voluntário. A casa que oferece essas ferramentas para quê, queridos irmãos? Para que convide os irmãos e irmãs assistidos, para que se incluam em uma das atividades. Aqui ninguém é melhor que ninguém, todos nós estamos na mesma caminhada evolutiva. Ninguém está garantido de já reencarnar daqui a algumas décadas ou séculos no mundo de regeneração. Então todos nós estamos no mesmo patamar. Auxiliemos-nos mutuamente, porque assim buscaremos construir um alicerce espiritual para que o máximo de seres possa se envolver no próximo estágio evolutivo, que é o mundo de reencarnação, regeneração, identificando a qual o nosso orbe há de acelerar-se nos próximos anos e décadas. Orientação para o tratamento de alguma doença do nosso corpo físico, como as doenças do espírito, psíquicas, inerentes ao mundo turbulento de provas e expiações. O que poderíamos evitar para que não acumulemos mais do que nós já temos em dificuldade para passarmos nessa atual encarnação? Evitemos de pedir riqueza, fama e poder, cura imediata para certas doenças, porque muitas vezes a doença ela está lapidando o nosso corpo espiritual, porque as mazelas que nós construímos no passado, elas não somem de uma hora para outra, não são apagadas, elas vêm conosco em espírito, nesse corpo semimaterial, e cada vez que acoplamos em um novo corpo físico por meio da reencarnação, lá estão elas pedindo um reajuste, e esse reajuste há de ocorrer ao longo de uma existência e de outras mais, e isso é natural na escala evolutiva do espírito, onde quer que ele esteja. Afastamento de parentes problemáticos. Será que são mesmo os nossos parentes os problemas? Ou nós, pela tanta
compreensão que nós recebemos aqui do Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, a qual leva o nome a essa casa, e não exemplificamos mais no campo da paciência, da resiliência, e outras mais benesses que devemos empreender, já com estes que são ao nosso lado, no núcleo familiar, os desajustes do passado que nos proporciona que venhamos juntos e assim caminhemos para a nossa evolução, juntos, de mãos dadas, não individualmente, jamais. Privilégios perante os homens ou perante Deus, porque perante os homens é transitório, fugitivo, passageiro, muitas vezes efêmero, e nada nos agrega em nossa escala evolutiva e espiritual. Assim é necessário pensar pelo contrário, que a privação neste caso nos imposta é como prova e expiação. Está tudo certo nesse momento de estágio evolutivo do orbe, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que as suportemos. É o que nós estamos falando até o presente momento. Será que a Emmanuel tem algo a contribuir? Também, pelas mãos de Chico Xavier, com o tema que nós estamos trabalhando da codificação kardeciana em O Evangelho segundo o Espiritismo. Também, lógico, vem Emmanuel dizer em um dos trechos de suas psicografias: quando a dor te visita, repete-lhe a mensagem, sempre tem uma mensagem vindo junto com a dor. Não há sofrimento sem resignação. Joana de Ângeles, que trabalhou com o Divaldo Pereira, também tem algo a nos agregar. Essa querida irmã estelar, que semelhantemente a Emmanuel, quando Chico disse, antes de desencarnar em 2002, que a partir do ano 2000, Emmanuel estaria reencarnando no interior de São Paulo, neste país. Também Divaldo disse que, um pouquinho antes dos seus desencarnes, Joana estava também se preparando para voltar ao nosso orbe, a terceira dimensão. Ela vai nos dizer o seguinte: ninguém tem o destino do sofrimento, lógico que não, porque Deus quer a felicidade de todos, mas nós temos que responder e pagar sentido de pensamentos e atos empreendidos. Continua ela: ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa. Então, efeito e não necessariamente a origem. Origem e destino. Eis o grande objetivo de nossas vidas toda vez que tivermos que empreender uma ação para uma ou mais pessoas, que mais reflitamos para que os atos sejam mais assertivos. Vou trazer aqui alguns cuidados para o nosso espírito imortal. Não que os irmãos e irmãs não saibam, mas é sempre bom que revejamos para que assim mantenhamos em equilíbrio, que façamos boas leituras. Algumas dessas situações já falamos. Orar para a humanidade, não apenas nós individualmente, e para os nossos familiares. Cuidar dos pensamentos e hábitos. Participar de trabalhos voluntários, porque isso enriquece a nossa alma. Ser alegre e atencioso para com o próximo, independentemente do que estejamos passando em dificuldade, em mazelas, porque nós escolhemos passar por elas por meio dos erros que empreendemos no passado. Em Mateus, em seu capítulo 18, 15 a 20, os versículos, vai nos afirmar: pois onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Então, citamos essa passagem do Cristo. Em conclusões lógicas, um capítulo da obra do querido irmão Carlos Bacelli, lá de Minas Gerais, grande amigo de Chico Xavier e muito atuante ainda na lavra cristã e espírita, na obra intitulada Irmãos do Caminho. Ele vem nos dizer neste capítulo, conclusões lógicas, o seguinte: uma sugestão: não reclamemos da cruz que nós carreguemos da atual encarnação, não. Sem ela, é provável que nós não tivéssemos no que nos apoiar, para que, embora ainda que a passos lentos, avancemos com segurança, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato, dando apenas e tão somente satisfação aos nossos ventos individuais e a Deus, a fonte criadora, de que estamos buscando nos esforçar. Trago-vos também aquele irmão que também trabalhou com Chico Xavier, lá nas décadas de 50, 60, nas sessões de materializações, a irmã Sheila. Olha o convite que ela nos faz também a uma reflexão. Ela vem dizer que quando a subida se fizer mais difícil, devemos fazer uma pausa consciencial a nossas mentes muito turbulentas com o que acontece nessa psicosfera energética pesada a qual passa o nosso orbe. E assim devemos adentrar o santuário silencioso da prece, da conexão com Deus, e sentiremos a presença amiga daqueles que nos amam e nos guiam, não só os nossos mentores de
individuais dessa encarnação, mas das pretéritas. Não só os nossos familiares que desencarnaram nos últimos anos dessa atual geração, como das reencarnações pretéritas. A nossa família espiritual é enorme, não tenhamos dúvidas disso, queridos irmãos e irmãs. Então, assim já estamos nos encaminhando para o feixe do nosso bate-papo fraterno, desse capítulo 28, item 26 e 27. E, enfim, chegamos à prece contida no tema que nós estamos trabalhando, construída por Allan Kardec, intitulada Nas Aflições da Vida. Vamos prestar atenção a este momento, o codificador da doutrina dos Espíritos. Ele vai nos dizer: Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos ouvir favoravelmente o pedido que vos faço neste momento. Se for inconveniente o meu pedido, perdoai-me. E, se for justo e útil aos vossos olhos, óleo de paz celestial, que os bons espíritos, mentores individuais, executores dos vossos desígnios, junto à minha procuração reencarnatória, venham ajudar-me nesta realização, ou seja, nesta concretização, ao longo dos anos do meio do período de uma reencarnação. Continua ele dizendo, convidando-nos a essa sugestão: como quero que seja, meu Deus, seja feita a vossa vontade sempre, e não a nossa, que é pequena ainda, muito aquém de uma evolução espiritual. Se os meus desejos não forem atendidos, é que desejais experimentar-me, sim, e submetendo-me assim a que eu não murmure sobre tudo que eu tenha recebido, ainda que consideremos limitados e ainda que almejemos consciencialmente divisar recursos maiores, mais frutosos, para que fôssemos mais úteis aos nossos semelhantes. Não duvidemos de Deus. Vai finalizar Kardec nessa prece dizendo: fazei que eu não me desanime de maneira alguma, não, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sejam abaladas por qualquer uma das vicissitudes que nós, ao longo dessa nossa atual encarnação e para a nossa eternidade, as soframos, porque é o remédio amargo, mas salutar para que lapidemos em espírito e não reincindamos em empreender atos que foram negativos e que nada agregaram a nossa criação espiritual, cada oportunidade evolutiva, a nossa expansão de consciência, porque somos os artífices, os construtores da nossa própria felicidade e da felicidade dos que estão ao nosso lado. E vou deixar também uma frase de um irmão que trouxe uma obra um ano após o meu nascimento, em 1982, a frase essa, inclusive, atribuída a Francisco Cândido Xavier, mas que, na sua origem, o autor é James R. Sherrill. Ele vai nos dizer que, embora ninguém de nós possamos voltar atrás e realizarmos um novo começo, atendermos após esta quebra de raciocínio e continuação para o êxito de nossas existências corporais. Qualquer um de nós podemos começar agora, hoje, já agora, a construirmos um novo fim. Alguém tem dúvida disso? Em relação a tudo que a casa nos proporcionou, desde a sua existência, da sua fundação? Não tenhamos dúvida. E ainda deixo a frase e um trecho das orações que mais nós a conhecemos, de Giovanni de Pietro de Bernardona, como nós conhecemos lá no século XI, por Francisco de Assis, dizendo-nos que devemos ser um instrumento da paz do mundo, onde quer que nós estejamos, por meio dos nossos bons exemplos. E fim do nosso bate-papo fraterno, queridos irmãos e irmãs. Com o tríplice aspecto, a qual não só a cúpula espiritual, os nossos mentores individuais, mas também toda a humanidade que trabalha para a luz, afirmamos que esse é o caminho para que voltemos aqui no planeta Terra, um mundo regenerado em seus degraus mais assertivos e mais acelerados, lá para o meio intermediário deste degrau evolutivo, que é o terceiro, que é a regeneração, o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem. O que disse Jesus mesmo? Amai-vos, esse é o primeiro mandamento, e instruir-vos, isso o segundo. Tem que andar lado a lado. Autoconhecimento. De tudo que poderíamos citar de características, deixo a principal, ao meu ver, aquela trazida pelo querido Sócrates: conhece-te a ti mesmo, porque assim poderá empreender a reforma íntima tão imprescindível à vossa felicidade, à nossa felicidade, e a prática do bem, da caridade e da fraternidade. Então, assim, agradecendo a presença dos queridos irmãos, praticamente quase que casa cheia, em pleno feriado prolongado de carnaval, na certeza de que todos vós, sem exceção, em menor mediano ou maior grau, estão buscando as suas reformas íntimas e
saiamos com essa responsabilidade de que as aflições, elas são necessárias nesta vida para que lapidemos em espírito, ainda que não acreditemos que isso há de ser benéfico para a nossa evolução, para a eternidade. Mas confiemos em Deus nessa última oração, trazida no item 27 pelo querido professor Hipólite Leon Rivaio, a qual nós o conhecemos por Allan Kardec. Que assim seja, graças a Deus, desejo da sequência, que ótimos atendimentos por meio dos passes e atendimentos especiais, a depender do que os irmãos estejam vindo buscar a esta casa da melhor forma possível, possam vos acontecer ao longo dessa existência. E vou perguntar para a irmã: o trabalhador virá fazer a vibração final ou eu já posso emendar? A irmã pode fazer? A gente vai fazer a fisioterapia, depois a gente termina. Pronto, maravilha. Então passemos agora na sequência para as próximas atividades da casa. Um ótimo retorno, um ótimo fim de domingo e uma ótima encarnação. E até uma próxima oportunidade, se a fonte criadora, Deus, assim o permitir. Que assim seja, graças a